Amém, queridos, graça e paz. Vamos meditar um pouco mais acerca do assunto eleição e predestinação. Olha que interessante, na lei mosaica está escrito que todo primogênito da família, ele tinha direito a receber uma herança dobrada dos demais irmãos. Isso está escrito em Deuteronômio 21. Agora a pergunta para nós refletirmos: o que aqueles primogênitos fizeram para merecer porção dobrada? Qual foi a escolha que eles fizeram? Qual foi o bem? Qual foi a obra? Qual foi o mérito deles de ser o primeiro da família, o primogênito, para poder receber herança dobrada? E Deus está sendo injusto por causa disso? Os demais irmãos se sentiam injustiçados? Claro que não, queridos. Por quê? Porque a eleição é Deus quem escolhe por sua vontade. Entendeu? Isto não quer dizer que os demais irmãos não vão desfrutar de bênçãos, mas o primogênito receberá uma bênção dobrada. Isso está claro, queridos. Não é difícil compreender isso. Quando nós tiramos a nossa mentalidade da teologia moderna, ou melhor dizendo, desde o século XVI para cá, quando veio a, entre aspas, reforma, quando nós tiramos a nossa mentalidade desses ensinos da teologia e no meio de boa parte das igrejas, permitindo que a própria palavra nos diga a verdade, nós entendemos com facilidade. Então, queridos, pro plano de Deus, Ele estabeleceu o seu reino milenar antes da fundação do mundo. E Ele também estabeleceu a eternidade, que é após o milênio, quando a Nova Jerusalém descer, antes da fundação do mundo. Ele já escolheu, Ele já determinou os seus eleitos, ou para serem igreja, ou para serem nações. Não há injustiça da parte de Deus disso. Porque Deus elegeu, Ele deu uma capacitação para os eleitos escolhidos, que é exatamente a habitação do Espírito, a fé, que não vem de nós, é dom de Deus. Nós não fizemos nada para receber a eleição. Deus nos escolheu antes mesmo de nós nascermos. No Salmo 139 está escrito que Deus nos conhecia antes mesmo de sermos concebidos no ventre da nossa mãe. Quando éramos substância informe, Ele já tinha determinado todos os dias da nossa vida, queridos. Então, de acordo com a vontade de Deus soberana, Ele elegeu muitos para serem igreja e muitos para serem nações no milênio. Por quê? Porque em Mateus 25 está escrito que Deus preparou para as nações o reino desde a fundação do mundo. Se você assistir o último vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Porque naquele julgamento do tribunal de Cristo, Jesus está julgando as nações. Porque Jesus ele fala que vocês fizeram bem para estes meus pequeninos, a mim fizeram. Então, quem são esses pequeninos que Jesus se referiu? A igreja glorificada com Ele. Então, as nações são benditas do Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu elegi vocês para que vocês tomassem posse desse reino como nações. E a diferença é que eles responderam. Só que Deus, olha só que interessante, eu falei isso também no último vídeo. Deus, Ele elegeu a igreja, mas poucos respondem a essa eleição. Da mesma forma, Deus elegeu nações, mas nem todos responderão a esse chamado de nações. Por quê? No sentido de condenação, Deus não faz acepção de pessoas. Tanto o eleito para ser igreja, quanto o eleito para ser nações, se eles não corresponderem aos seus respectivos chamados, eles serão jogados no lago de fogo. A igreja, ela não pode retroceder para ser milênio, para ser nações no milênio ou na eternidade. Não pode. Por quê?
Em Hebreus capítulo 10 está escrito, tendo uma conexão íntima com Abacuque, e nós já aprendemos neste canal que Abacuque fala exatamente da grande tribulação. E ele citando o texto de Abacuque, o justo viverá pela fé, e no contexto ele fala, aquele que vem virá e não tardará. É isso que Abacuque escreveu? Escreve Abacuque numa tábua, para que possam ler até quem passa correndo. A visão que você vai escrever fala acerca do tempo do fim. Não tardará. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Exatamente o que a Escritura Hebreus fala. Aquele que vem virá, não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se esse justo, eleito, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para virarmos nações, ou retrocedemos para sermos salvos como que pelo fogo. Enfim, não. O texto é claro. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. O eleito que não responde ao seu chamado e anda na prática do pecado, ele não será nação no milênio. Ou se ele morrer, ele não vai ressuscitar para viver eternamente como nação. Não, é lago de fogo. A responsabilidade para o eleito é muito grande, mas também o privilégio é maior, a porção dobrada. Então, queridos, nós devemos tomar muito cuidado, porque Jesus foi bem claro, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, se você recebeu o Espírito Santo, recebeu esse dom da fé em você, não o dom específico de 1 Coríntios 9, mas o dom no sentido de recebermos a fé como preciosidade, como algo que não vem de nós mesmos. Se nós temos fé, é porque nós fomos eleitos, porque a pessoa que não é eleita, ela nunca vai crer no Evangelho. Mas por suas obras serão justificadas no tribunal do trono branco se morrer. E se estiverem vivas no final da grande tribulação, entrarão no reino. Porque fizeram bem aos pequeninos. Porque cada ser humano, falei isso no último vídeo, tem uma lei da consciência dentro dele. Então, queridos, voltando para o início aqui, o primogênito, ele tem direito à porção dobrada. Só que esse primogênito, ele não escolheu nascer como primogênito. Foi Deus que escolheu. Ele não fez obra nenhuma. Ele não fez nenhum bem, nenhum mal. É isso que Deus fala acerca de Jacó e Esaú. Jacó foi predestinado. Foi eleito e predestinado. Esaú não. Mesmo que Esaú tenha vindo na frente. Mas Deus disse na sua palavra que Jacó é que tinha o direito à herança. Tanto que ele agarrou no calcanhar do seu irmão. Então Deus, ele elegeu a nação de Israel. A nação de Israel não escolheu a Deus. Deus escolheu a nação de Israel. Agora, os que foram eleitos e predestinados precisam escolher a vida. Precisa do livre-arbítrio. Então, a eleição de Deus precisa do livre-arbítrio. Por que está dando nó na nossa cabeça? Porque nós sempre aprendemos eleição e predestinação, ou com Calvino ou com Armínio. Mas os dois estão errados. Deus elegeu de acordo com a sua vontade, mas nós precisamos responder a essa eleição. Simples assim. Amém, queridos? Então, o primogênito. Por isso, queridos, olha só que coisa tremenda. Obrigado, Jesus. Por isso que o nome dos eleitos estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse 13. Desde a fundação do mundo, o nome dos eleitos estão escritos. E não o nome das nações, é o nome dos eleitos. Porque em Hebreus capítulo 12 está escrito, né, que nós chegamos a incontáveis hostes de anjos, né, a Assembleia de Deus, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Aí ele fala lá no verso 22, se eu não me engano, ou 23. Aos primogênitos, cujos nomes estão arrolados nos céus. Então, somente os primogênitos têm o nome escrito no livro da vida. Apenas os primogênitos. Então, os que não são primogênitos não têm o nome escrito no livro da vida. Consegue compreender o princípio da lei de Deuteronômio 21?
que o primogênito, que não escolhia nascer, é Deus quem determinava, se ele correspondesse até o fim, ele teria a porção dobrada na herança do seu pai. Por isso, queridos, que Jó, também o eleito, quando ele perdeu tudo, ele recebeu em dobro tudo que ele havia perdido. Uma grande tribulação, né, queridos? Conectando com a igreja no tempo do fim, passaremos pela grande tribulação, mas receberemos a porção dobrada. Seremos mais que vencedores diante da grande tribulação. Então, o primogênito é de Deus. Em Números, se eu não me engano, está escrito que todo primogênito, seja ele filho, animais, tudo pertencia a Deus. Então nós, queridos, que fomos eleitos desde a fundação do mundo, que recebemos a fé, nós pertencemos a Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, nesse tal não é dele. Mas as nações que foram destinadas para serem nações, elas nunca terão o Espírito, mas por suas obras elas entrarão no reino milenar, numa condição inferior à igreja, mas serão felizes. E quem disse que há injustiça da parte de Deus com relação a isso? Porque está escrito que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e também alegria. Não tem tristeza no reino. Então as nações, elas entenderão que foram chamadas para serem nações e elas serão felizes, porque o reino não terá tristeza, não terá injustiça. Então Deus determinou desta forma: o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, ele serve para a igreja e para as nações. Então, queridos, aquela pessoa que nunca nasceu de novo, aquela pessoa que não entende nada de Bíblia, que não recebe o Espírito, mas que são pessoas maravilhosas, pessoas boas, que fazem o bem, se morrerem nessa condição, elas estão respondendo ao seu chamado de nações. Não para o milênio, mas para a eternidade. Porque na eternidade, depois que terminar o milênio, livros serão abertos e cada um será julgado de acordo com as suas obras. E quando é citado que também foi aberto o livro da vida, esse livro da vida é para os que foram eleitos, que morreram nos seus pecados, que voltaram atrás, que retrocederam para a perdição. E se não for encontrado escrito o nome desses eleitos no livro da vida, lago de fogo. Amém, queridos? Conseguem compreender? Tendo como base Hebreus 12, que o livro da vida, no livro da vida, nos céus, só os primogênitos têm os nomes escritos. Que Deus elegeu, queridos. É um privilégio sermos eleitos de Deus para sermos imagem e semelhança de Jesus, para termos a habitação do seu Espírito, termos a sua fé, mas também é uma enorme responsabilidade, porque se nós que recebemos esse privilégio não correspondermos, o nosso final será muito pior do que uma nação que foi eleita nação e não responder. A quem muito é confiado, muito é exigido. Então, se nós não correspondermos, muitos açoites. Se correspondermos, aí seremos privilegiados, teremos um galardão muito superior. Mas se a nação que foi chamada para ser nação não corresponder, poucos açoites. E se corresponder, entrará. Se estiver viva no final da grande tribulação, sem acertar a marca da besta, entrará para o reino vivo. E no final, aqueles que morrerem ressuscitarão, de acordo com as suas obras, entrarão como nações para a eternidade. Amém, queridos? Então a fé, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, se não me engano, é capítulo 3, ele deixou bem claro que a fé não é de todos. Tito, capítulo 1, verso 1, está escrito que a fé é somente para os eleitos. Na pregação dos apóstolos, em Atos, capítulo, se não me engano, 13, está escrito que todos que ouviram a mensagem, todos os que foram destinados para a salvação, para a vida eterna, ouviram a mensagem e responderam. Só dos que foram destinados para a vida eterna. Então, queridos, pode acontecer inúmeras vezes na nossa experiência, no nosso dia a dia, pessoas que você vê, caramba, como é que essa pessoa vai receber o Espírito? Como é que essa pessoa vai crer nas coisas de Deus?
Meu Deus, por quê? Provavelmente essa pessoa, ela pode não ter sido eleita para ser rei e sacerdote, para ser uma nova criatura. Ela foi eleita para ser nação. E através das boas ações dela, ela vai adentrar a eternidade. Amém, queridos? Então é isso. Apenas um adendo. E que adendo, né? Para variar, Wagner falando demais. Mas esse assunto é maravilhoso. Quando nós entendemos acerca da eleição, da predestinação, tendo como o fundamento a igreja e as nações, meus irmãos, nós vamos compreender e ficar cada vez mais maravilhados com a justiça do nosso Deus. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Que plano maravilhoso. Então, finalizando o vídeo, vamos falar novamente do que eu falei no início. O primogênito tinha, na lei mosaica, direito à porção dobrada da herança. E esse primogênito, ele não fez obra nenhuma para poder merecer. Simplesmente Deus o elegeu e escolheu. Espiritualmente falando, trazendo para a nossa vida, nada nós fizemos para que Deus nos elegesse para sermos igreja. Então que possamos pegar essa herança maravilhosa e fazer valer a nossa vocação, confirmar a nossa eleição, para que nós possamos de fato receber definitivamente a herança dobrada, que é a glorificação do nosso corpo e poder para governar as nações com Cristo Jesus, tendo o mesmo corpo semelhante ao corpo glorioso dele, tendo acesso irrestrito ao céu, vendo o Pai face a face. Queridos, que privilégio. Nós também possamos tomar muito cuidado, porque se nós enterrarmos o nosso talento, como Jesus disse nessa parábola, lago de fogo, não tem como retroceder para ser nação. Nós retrocedemos para a condenação. Amém, queridos? Eu oro para que o Espírito de Deus faça essas verdades serem iluminadas no seu coração. Assim como Jesus abriu o coração de Lídia em Atos 16 para compreender a mensagem de Paulo, que o Senhor possa abrir o seu coração para que você possa compreender esse assunto acerca da eleição e da predestinação. Entendido, gera libertação, liberdade, e nós vamos nos maravilhar com a justiça de Deus. Lembrando que no reino dele é um reino de paz, justiça e alegria. Não haverá tristeza, não haverá um sentimento de inferioridade, nada disso. As nações nos servirão com alegria, com paz e satisfeitas pela justiça, pela equidade de Deus. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.